Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade de mais uma vez estarmos ministrando a tua palavra. Peço que tu fales conosco, peço que tu comuniques algo ao nosso coração hoje. Te peço, Jesus, que tu facilites nossa comunicação e que de fato possamos entender o que tu queres para nós. Jesus, nós queremos te conhecer. Esse é o nosso desejo. É isso que queremos. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu estava pensando sobre o que eu ia falar aqui hoje. E lá no Voz a gente começou em janeiro um movimento de peregrinação. O que nós estamos fazendo? Nós saímos do nosso local, espaço físico, e marcamos uma reunião toda sexta-feira em cada praça diferente. Então já fomos ao Derby, já fomos a Boa Viagem, lá no Dona Lindu. Na semana passada foi no Parque da Jaqueira. E está sendo uma delícia experimentar essa realidade nova. As pessoas sentam no chão, na grama, se espalham. Nessa sexta-feira tínhamos aproximadamente umas 60 pessoas em volta e pregamos o Evangelho ali sem nenhuma ajuda de aparelho tecnológico. E hoje o tecnológico atrapalhou um pouco, não foi? E aí eu estava pensando o que eu ia compartilhar com vocês hoje. E lá a gente começou desde janeiro uma série de mensagens chamada Redescobrindo Jesus. Pelo fato de que eu acho que nós falamos muito pouco sobre Jesus. Tendo em vista a grandiosidade e o significado basilar que ele tem para nós, na nossa fé cristã, nós falamos muito pouco sobre Jesus. Nossas mensagens são muito voltadas para as nossas necessidades emocionais. Quase sempre valorizamos os conteúdos morais. Então hoje a gente fala muito sobre a coragem de Gideão. Aí a gente faz uma mensagem bonita, e tenha coragem. Aí a gente pega, por exemplo, Davi, enfrente os seus gigantes. Aí conta a história de Abraão, aí diz assim, tenha fé. Isso tudo é muito válido, é muito bom, mas a gente acaba que ficar falando sobre conteúdos morais. No fundo, irmãos, eu não consigo ter a fé de Abraão, nem a coragem de Gideão, nem consigo enfrentar a maioria dos meus gigantes como Davi fez, e ele mesmo não conseguiu enfrentar muitos gigantes. Então, a gente vai perdendo a noção de que, de fato, evangelho não é dizer o que temos que fazer. Evangelho é falar o que ele fez por nós. De forma que eu quero me lançar hoje numa proposta de falar sobre Jesus. Uma outra coisa que a gente tem acreditado como verdade, mas que precisa ser revista, é de que Jesus habita apenas os evangelhos. Então a gente, quase sempre quando se refere a Jesus, a gente está se referindo a uma das passagens entre Mateus e João. Quando na verdade todo o livro, toda a Bíblia aponta para Jesus. Acerca dele se diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele está no Gênesis, ele está em Apocalipse. Sabe aqueles filmes que você assiste, que o final muda toda a história? Por exemplo, Sexto Sentido. Eu também gosto de contar o final dos filmes, Martorelli. E no Sexto Sentido você descobre lá que aquele personagem era um fantasma e você fica, rapaz, é verdade, o filme inteiro estava anunciando, mas eu não conseguia enxergar. É exatamente assim. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus, mas quase nunca a gente consegue enxergar. Hoje eu me proponho a falar sobre Jesus na perspectiva do Antigo Testamento.
E eu quero pegar algumas histórias bíblicas bastante conhecidas sobre nós e mostrar o quanto elas falam acerca de Jesus. Então, para isso nós precisamos entender de que é necessário transitar entre a religião e evangelho. Nós sabemos muito acerca da religião. A religião consiste num grupo de leis que diz o que você tem que fazer, o local que você tem que frequentar, os rituais que você deve participar. Evangelho não. Evangelho não fala do que você tem que fazer, mas do que Ele fez por nós. Logo, nós devemos confiar na graça dEle. Evangelho aponta para Jesus Cristo. E a Bíblia, ela tem esse sentido de existir. A Bíblia não foi escrita para mostrar para nós o que nós devemos ser. Embora muitas vezes nós aprendemos como ser a partir da Bíblia. Mas a Bíblia aponta para Jesus. O grande problema da interpretação bíblica é olhar para a Bíblia sem Jesus. Jesus é a chave hermenêutica para interpretar todo o texto. Quando a gente abre um texto bíblico e a gente fica com dúvida, sabe qual a pergunta que a gente tem que fazer? Como Jesus encarnou esse texto? Porque João fala que ele é o verbo encarnado. Eu acho interessante quando ele encontra, por exemplo, com os discípulos de Emaús, e lá está o verbo encarnado falando da palavra. Jesus, ele é a interpretação mais perfeita da Bíblia. Olhando para Jesus, a gente entende quem Deus é e quem o homem deve ser. Precisamos resgatar as mensagens acerca de Jesus. Jesus é a pessoa mais fascinante que já pisou o chão do planeta Terra. Jesus é homem com coração de Deus e Deus no homem. E a primeira coisa que eu queria dizer é que nós conhecemos a história de Adão. Nós sabemos bem a história de Adão. Adão tinha uma responsabilidade de não comer o fruto proibido, de não tomar uma decisão que contrariasse a vontade de Deus. E bem sabemos o que acontece. Adão decide por contrariar os desejos do seu Criador. E Adão e Eva se escondem atrás de umas árvores, tentam se cobrir porque começam a sentir vergonha. A vergonha é a consequência do pecado. Paulo depois usa uma expressão que eu acho belíssima acerca de Jesus e Paulo diz: Jesus é o segundo Adão. Porque se no jardim do Éden Adão decidiu fazer a sua própria vontade, no Getsêmani, no jardim do Getsêmani, Jesus levanta os olhos ao Pai e diz: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. E ele deixa muito claro: se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a tua vontade, sim a minha. Paulo diz que se por Adão a humanidade inteira foi afetada e contaminada com o pecado, em Jesus somos todos reconciliados na graça. Deus estava em Cristo, reconciliando com Ele o mundo inteiro. Jesus é o segundo Adão. Jesus passou no teste do jardim como não passou o primeiro Adão. E a sua obediência é que nós podemos ver diante dessa decisão. Jesus é o nosso Redentor. Se em Adão nós temos a condenação, em Jesus nós temos a redenção. Nós conhecemos bem a história de Abraão. Deus fala com Abraão. Abraão vivia na terra de Ur dos Caldeus. E Abraão é convidado por Deus a peregrinar por um lugar que ele não sabia onde era. E Abraão se lança e deixa todas as coisas, deixa o seu ambiente confortável e vai embora. E vive uma experiência grande com Deus. Um dia Deus encontra com Abraão e diz assim: olha, você vai ser pai de uma grande nação. E Abraão vai. Mas Abraão tem as suas limitações. Tem um momento onde
ele vive uma circunstância ameaçadora, sente-se amedrontado com a possibilidade de que descobrissem que ele era esposo de Sara, e mente. A gente diz que Abraão é o pai da fé, e de fato é, mas até a fé de Abraão teve as suas recaídas. Eu quero dizer uma coisa: Jesus é melhor e maior que Abraão. Jesus recebeu o convite de Deus para deixar o conforto na eternidade e se lançar como missionário aqui. E ele abandona todas as coisas e vem. E não só vem, mas ele dá início a uma grande nação, a uma grande família, a sua igreja, o seu povo. A história de Abraão é bela, mas ela aponta para Jesus. Jesus é o nosso missionário maior, que deixa todas as coisas, conforto, e vem se humilhar em forma de homem, se doar por nós. Você deve conhecer a história de Isaac, filho de Abraão. Um dia Deus disse: olha, Abraão, leva lá o teu filho, sobe aquela montanha lá e sacrifica o teu filho. E Abraão, mesmo profundamente entristecido, sobe aquela montanha e fala para as pessoas que trabalhavam com ele: nós vamos, adoraremos e voltaremos. De alguma forma, Abraão ainda tinha esperança na intervenção divina a favor do filho. E ele sobe, lá para as tantas o filho olha para ele e diz assim: ó, estou vendo aqui a lenha, o cutelo, está tudo preparado, eu conheço os rituais de sacrifício, eu só não estou vendo o animal. Abraão, com muita dor no coração, olha para o filho e diz: Deus proverá. E sobe naquela montanha. Prepara, e Isaac nessa altura já tinha percebido quem era o sacrifício. Prepara todas as coisas e Abraão pega o cutelo, levanta o cutelo, e quando vai matar, a fé de Abraão faz Deus gritar dos céus dizendo: para, Abraão, agora eu vejo que tua fé é poderosa, você realmente tem fé, Abraão. Nesse mesmo instante aparece um cordeiro preso entre os arbustos, e eu, matuto que sou, nunca vi um bode ou um outro animal preso num mato qualquer, só a providência de Deus mesmo. E Deus proveu o sacrifício. Você sabe por que Isaac desceu aquela montanha? Porque Jesus subiu a outra montanha. Deus sobe com Jesus, seu filho, para o Calvário. E lá em cima Jesus olha e diz: Pai, por que me desamparaste? E não houve grito algum que dissesse para. E de fato houve morte. E o sangue foi derramado. Isaac só desce para celebrar a vida, porque o segundo maior e melhor Isaac, Jesus Cristo, sobe e entrega a sua vida. Ele é o próprio sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus. Quando Adão e Eva pecam, eles deveriam ser punidos pelos pecados deles. E a Bíblia nos diz: quem pecar certamente morrerá. Só que naquele dia há uma morte, mas não é a morte de Abraão, não é a morte de Adão, nem a morte de Eva. Quase ninguém percebe, mas no texto Deus pega um animal e mata um animal, tira a pele do animal e cobre Adão e Eva. Um animal inocente morre porque Adão e Eva pecam. O cordeiro morre naquela montanha para que Isaac volte para casa. Quando a gente lembra das 10 pragas do Egito, a gente lembra da 10ª, que é o espírito da morte. E à meia-noite o espírito da morte começa a passar nas casas. E em cada casa que o espírito da morte passa, há grito, pranto, angústia, porque o espírito da morte levava a vida dos primogênitos. Só que Deus tinha dito
para o seu povo: olha, matem um cordeiro puro, em bom estado de saúde, o melhor que você tiver, pega o sangue dele e passa no umbral da porta, passa ali em cima, porque quando o espírito da morte passar na frente das casas, ele vai entender que ali já houve um sacrifício. E eu imagino essa cena, uma nação inteira gritando e chorando a morte dos seus filhos, e o povo de Deus celebrando, porque ainda havia vida entre os seus. Aí o filho sai, vai dar uma volta com o pai e vê um cordeiro morto. Aí eu imagino, é uma conjectura. Aí o filho diz: pai, por que esse animal está morto aqui? Aí o pai olha para o filho e diz assim: é ele ou você, meu filho? Alguém tem que morrer. Havia um dia na nação de Israel chamado Dia da Expiação Limitada. Todo o povo era unido e o sacerdote começava a invocar o Senhor e o seu perdão e citar todos os pecados da nação. E uma vez que isso era feito, ele dizia: eu transfiro para esse animal. E o animal era levado para o deserto, e quando o animal era morto, uma pessoa voltava e dizia para a nação: os nossos pecados foram expiados. E o povo celebrava e tal. Só que depois, quando esse povo pecava, eles tinham que fazer novo sacrifício, mais novo sacrifício, e era sangue após sangue, sangue após sangue, e esse ritual era sem fim. Quando o último profeta se cala, 400 anos de silêncio se instalam, até que um ser estranho, vestido com umas roupas estranhas e de uma dieta estranha, começa a gritar no deserto, como uma cana agitada, dizendo: arrependam-se, raça de víboras, porque está próximo aquele que há de vir para nos salvar. Um dia, João está gritando lá: arrependam-se, arrependam-se. Aí ele olha lá para trás, quem que ele vê? Ele vê Jesus e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa expressão para nós quase não faz sentido, mas para um povo que nasceu entendendo a necessidade do sangue ser derramado para que houvesse vida, faz todo sentido. É por isso que nesse exato momento os discípulos de João deixam João: tá bom, João, ok, a gente entendeu, a gente vai seguir agora esse cara aqui. E vão seguir Jesus. E Jesus é seguido, vem os milagres que Jesus faz, até que um dia prendem Jesus, o sentenciam de morte. Só que aquela cruz de Jesus não era de Jesus, era de Barrabás. Barrabás era um ser totalmente merecedor da morte. Já havia sido condenado e justamente condenado. Lembra aquele filme de Mel Gibson, quando tem que puxar os braços de Jesus, um para um lado, um para o outro, esticam até que possa o prego entrar no furo que eles fazem na cruz? Lembra dessa cena? Porque a cruz era desproporcional para Jesus. Não era dele. Só que o carcereiro vem, pega as chaves, começa a balançar as chaves, e aí Barrabás começa a dizer: chegou minha hora, agora eu me lasquei, acabou. Aí ele começa a fazer os últimos pedidos, começa a passar um filme na cabeça dele. Aí o carcereiro abre a porta e diz: pode ir embora. Aí Barrabás não entende: como assim eu posso ir embora? Aí o carcereiro diz: Barrabás, alguém vai morrer no seu lugar. Sua cruz não está vazia. Quem morre na cruz de Barrabás é o Cordeiro de Deus. Não só por Barrabás, mas por mim e por toda a humanidade. Quando está na cruz, ele grita, numa das suas últimas palavras: tetelestai. Está consumado, está pago. Essa era uma palavra grega que se escrevia na porta do cárcere de quem havia acabado de cumprir a sua sentença. Uma pessoa, quando paga um preço, ela precisa de um carimbo de um juiz dizendo: agora sim você pode ir para casa, tá quite com a justiça.
Jesus olha para a humanidade inteira e diz assim: eu paguei o preço, está pago, está todo mundo liberto. João tem uma visão na ilha de Patmos, e ele vê o livro selado com 7 selos, e ele começa a chorar, e é tomado de uma angústia e aflição, porque não havia ninguém digno de abrir o livro. Não havia um justo sequer na terra que pudesse se aproximar do livro e abrir e desatar os seus 7 selos. Aí ele ouve uma voz que diz: não chores, João. E o meu coração se esforça para criar essa cena, recriar essa cena na minha cabeça. Não chore, João. Aí João levanta a cabeça, e quando ele vê, ele descreve o que vê da seguinte forma: e era como o cordeiro que havia sido morto, mas reviveu, digno de abrir o livro, desatar os 7 selos. E todos no céu faziam reverência a ele. Esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isaac só desce aquela montanha, porque o Cordeiro de Deus, anos depois, sobe uma outra montanha. Isaac desce vivo, porque Jesus morre ali em cima. Jesus é o maior e melhor Isaac. Jesus é o nosso Cordeiro. Jesus é o maior e melhor José, porque é traído injustamente, sofre, mas é capaz de perdoar aqueles que o traíram. Lembra da oração de Jesus? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E esse é o real sentimento de José, quando olha para os irmãos e diz: eles não sabem o que fazem. E eu preciso agir com graça e amor e perdoá-los, porque eles não sabem o que fazem. E sabe o que mais? Jesus está assentado de Deus à sua direita e intercede por nós, os seus traidores. Usa o seu poder a nosso favor e não contra nós. Da mesma forma que José faz, usando o seu poder em favor dos seus irmãos. Jesus é o nosso irmão, traído por nós, que usa o seu poder à direita do poderoso governador de todas as coisas e nos beneficia com vida. Jesus é o maior e melhor José. Jesus é o maior e melhor Moisés. Moisés é chamado para ser o intercessor. É aquele que conversa com Deus e conversa com o povo. É aquele que literalmente se põe na brecha. É aquele que guia o povo por entre o deserto. Jesus é maior e melhor que Moisés, porque ele foi chamado por Deus para ser de fato o intercessor, de ficar na brecha. Jesus é aquele que pega na mão da humanidade e pega na mão do eterno e poderoso Santo Deus, Criador de todas as coisas, e nos une novamente. Esse é Jesus, maior e melhor que Moisés. Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso mediador. Estou falando para vocês de Jesus Cristo. Jesus é o maior e melhor Jó, que sofreu injustamente, que padeceu sem perder a fé, de que se sentiu abandonado, sim, mas não permitiu que sua fé fosse abalada, que intercede pelos seus acusadores. Eu fico imaginando a cena de Jesus olhando para os soldados que o colocaram ali. E Jesus é capaz de sentir por eles amor. Os soldados que se vestem com as suas vestes. E eu acho esse detalhe interessante, porque se Deus veste Adão e Eva com aquela pele, lá no Gênesis, lá embaixo da cruz estão os soldados lançando a sorte sobre as vestes de Jesus e se cobrindo com elas, sem ter nem consciência,
mas ali era a pele do cordeiro. E é por isso que Paulo usa a expressão: nós estamos vestidos da graça. É exatamente isso que temos. Você sabe por que a Bíblia diz que nós estaremos vestidos de branco? Não é porque você é bom, ou porque você faz, mas é porque Ele foi bom para conosco, e Ele fez por nós. É Ele que nos convida para o banquete, e Ele que nos veste com as suas vestes. Sabe o que eu acho interessante? É de que nosso Jesus sabe o que é sofrer. Ele entende os que sofrem, porque Ele sofreu. Ele é maior e melhor que Jó. Entende os que sofrem. E é capaz de interceder por nós. Jesus é maior e melhor que Davi. Você conhece a história de Davi? Que surge inesperadamente, porque Golias estava afrontando todo o povo de Israel e não havia ninguém corajoso para enfrentá-lo ou capaz de enfrentá-lo. E aí aparece Davi, sem visível aparência que gerasse expectativa entre os demais. Nele não lhe cabia a armadura de Saul, mas ele encara Golias, derruba Golias, mata Golias. Mas o que eu acho mais interessante é que Davi sozinho vence Golias, mas todo o povo comemora a vitória. Só quem vai lutar é Davi, mas quem sai vencedor é todo o povo de Israel. Vencemos, diz o povo de Israel. Aí eu lembro de Jesus, o maior e melhor Davi, que entra sozinho na batalha, que vence a morte e que diz: eu venci o mundo, vocês também vencerão. É por isso que Paulo fala com toda a convicção do mundo: nós somos mais que vencedores. Quando ele fala mais que vencedores, ele não está falando da sua capacidade de vencer os seus gigantes. Ele está falando daquele que venceu o gigante da condenação eterna, da morte, e que levanta o brado de vencedor, e junto com ele nós somos todos vencedores. Podemos celebrar que somos vencedores porque Jesus venceu o maior de todos os Golias. Precisamos nos aprofundar no conhecimento de Cristo Jesus. Não podemos seguir Jesus sem conhecê-lo. Jesus é a pessoa mais fascinante de todas. Apaixonem-se por Jesus. Jesus não é o criador do cristianismo. Jesus não inicia uma nova religião. Jesus não nos chama para uma estrutura sistematizada. Não faz cadastro de membro em igreja nenhuma. Jesus nos chama para conhecê-lo e segui-lo. Nele podemos descansar, lançar as nossas ansiedades sobre ele. Toda a culpa acha o seu fim em Jesus Cristo. Sexta, eu disse que há um ditado por aí dizendo que pau que nasce torto não se endireita. Mas o carpinteiro de Nazaré dá jeito em qualquer coisa, meu irmão. Apaixonem-se por Jesus. Nós temos uma visão errada acerca do grande julgamento final. A gente acha que vai haver um anjo com uma calculadora enorme
e com um livro, com registro de todas as coisas boas e ruins que fizemos. E ele começa a somar as nossas coisas boas e subtrair os nossos equívocos, os nossos pecados. E no final, se a conta der positiva, entra no gozo do teu Senhor. Se der negativa, você vai queimar no inferno para sempre. Eu tenho uma notícia ruim e uma boa para você. A ruim é que a conta nossa nunca vai ter um saldo positivo. Porquanto todos pecaram e estão separados de Deus, não há um justo sequer na terra. Não há um só que busque a Deus. Estamos todos nivelados por baixo. É por isso que Jesus olha e diz assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. O que Jesus faz ali naquele momento é dizer: está todo mundo no mesmo barco, meu irmão. E ele é capaz de olhar para aquela mulher que tinha acabado de pecar e dizer: eu também não te condeno. Vai em paz e não peca. Não volta a pecar. Sabe como é que vai ser no dia do juízo final? Vai haver apenas uma pergunta: quem vai pagar pelos seus pecados? E nós hoje temos a opção de escolher se nós vamos tentar pagar pelos nossos pecados e viver sem Jesus, ou se vamos viver em Jesus Cristo e celebrar lá na glória a sua salvação e graça. Jesus vai pagar pelos nossos pecados. Apaixonem-se por Jesus. Descubram Jesus. Amem Jesus. Vocês não são membros de uma instituição, vocês foram chamados para seguir o lavador de pés. Conheçamos Jesus. Conheçamos Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar por você. A Bíblia não foi escrita para dizer o que temos que fazer. A Bíblia é o livro que tem o objetivo de dizer o que Ele fez por nós. Do Gênesis a Apocalipse, tudo aponta para a cruz. É na cruz que o Cordeiro de Deus é imolado ao nosso favor, que o seu sangue derramado. É na cruz que achamos perdão para os nossos pecados. É na cruz que toda a culpa tem fim. Vivamos o Evangelho puro e simples, irmãos. Nós não precisamos de autoestima. Precisamos da estima do alto. Precisamos despertar e buscar incessantemente conhecê-lo mais e mais e mais. Ele é o nosso melhor e maior Adão, porque faz a escolha certa no jardim do Getsêmani. Ele é o nosso missionário maior, porque semelhante a Abraão deixa todas as coisas e vai para uma nova terra, e é pai de uma grande família. Ele é o nosso melhor e maior Isaac, porque ele é o próprio sacrifício. Ele é o Cordeiro. Ele sim foi imolado por nós. Ele é o nosso maior e melhor José, que tem a capacidade de perdoar os que o traíram. E ao lado do Deus Todo-Poderoso, intercede por nós. Ele é o nosso maior e melhor Moisés, porque tem a capacidade de mediar a nossa relação com Deus e nos libertar da velha vida e nos guiar nos desertos da existência. Ele é o nosso maior e melhor Jó, porque sabe o que é sofrer sendo inocente e é capaz de, no ápice de sua dor, olhar para os seus acusadores e dizer: eles não sabem o que dizem e fazem. Ele entende o nosso sofrimento. Ele é o nosso maior e melhor Davi, que entrou na batalha sozinho, mas que fez de todos nós mais que vencedores,
no nome dEle. Busquemos a Jesus. Ele é o príncipe da paz. Ele é Deus forte. Ele é maravilhoso. Ele é conselheiro. Ele é o santo de Deus. Jesus é o cordeiro de Deus. Ele é o autor da vida. Ele é o todo-poderoso. Ele é leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Davi. Ele é o verbo da vida. Busquemos Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. Ele é o advogado das nossas almas. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é o sol nascente. Ele é o Senhor de todos. Só Ele pode dizer: eu sou. Ele é o Filho de Deus. Ele é o pastor e bispo das nossas almas. Jesus é o nosso Messias esperado. Ele é a pedra angular. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o reto juiz. Ele é a luz do mundo. Jesus é o cabeça da igreja. Ele é a estrela da manhã. Ele é o sol da justiça. Ele é o supremo pastor. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a plena salvação. Ele é o guia. Ele é o alfa. Ele é o ômega. Ele é o Gênesis. Ele é o Apocalipse. Ele é o eu sou. Busquemos conhecê-lo. Jesus, eu te peço agora que tu nos dê o privilégio de aprofundar a consciência no Evangelho. De nada nos adiantará seguir frequentando espaços, fazendo coisas, participando em rituais, fazendo os nossos pequenos sacrifícios, se não entendermos quem Tu és. Queremos, Senhor, ter o discernimento de espírito que Pedro teve, quando levantou e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Para onde iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Abre os nossos olhos, firma os nossos passos, preenche o nosso coração. Toma-nos em Tuas mãos, que nós possamos Te conhecer cada dia mais. Jesus de Nazaré, queremos Te seguir. Queremos Te experimentar. Queremos andar contigo. Queremos parecer contigo. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Ti, que se humilhou. Jesus, que possamos diminuir e que Tu cresça em nós. Que hoje à noite, toda culpa, toda ansiedade, todo medo, possam ter fim na convicção de que na cruz do Calvário Tu nos ofereceste um fardo leve. Colocamos diante de Ti agora, Senhor, todo o peso da nossa alma. Nós servimos a Jesus, seguimos a Jesus. Fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus, em Teu nome.